Abra sua Bíblia aí no Salmo 51. Salmo 51. Estamos numa noite de vigília, de oração, louvor, adoração. E nós sempre ouvimos algo importante, de que oração não é fazer uma lista de pedidos e até de agradecimentos, intercessões. Isso faz parte, claro que faz, né? Todos nós fazemos isso, mas o propósito maior da oração é comunhão com Deus, é estar pertinho do Senhor, desfrutar da presença de Deus. Então a gente nunca pode perder de mente que oração é comunhão com Deus, muito mais do que pedidos, é desfrutar da presença de Deus. Eu gosto muito de 1 Samuel 3,9, quando Deus chama Samuel, e menino, né? Uma criança ainda, ele fala assim, orientado, né? Responde: fala, Senhor, porque ouve. Parece que hoje as pessoas estão fazendo o contrário, né? Ouve, Senhor, porque o teu servo está falando. Parece que as pessoas querem impor a Deus alguma coisa, alguma ação, alguma providência, e a gente tem que descartar completamente isso. Claro que Deus é misericordioso, claro que Deus responde às orações, claro que Deus supre as nossas necessidades, mas esse negócio de querer exigir de Deus, querer determinar para Deus, descarta isso completamente. Se a gente não se apresentar humildemente diante do Todo-Poderoso, não receberemos nada, 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 nada. O Salmo 37, deixando aí no 51 aí, tá? 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que eu quero destacar hoje, irmãos, nesse tempo que eu tenho, é que há orações que Deus se agrada, e há orações que Deus não se agrada. Por isso que eu intitulei essa meditação de orações que Deus gosta de ouvir. Quais são as orações que Deus gosta de ouvir, irmãos? Pastor, é de todas? Não, não é de todas. Deus aceita todo tipo de culto? Não. Olha para Caim e Abel. Então Deus não é assim. Quando você abre Isaías lá, não precisa abrir não, capítulo 59, diz que a mão de Deus não está encolhida, nem seus ouvidos surdos, para que não possa agir e ouvir. Mas, o quê? As nossas iniquidades fazem separação de nós e o nosso Deus, para que não nos ouça. Deus não vai ouvir, Deus não vai se agradar dessa oração. Quando o povo de Israel estava em desobediência, você sabe que foi lutar contra aquele exército tão pequeno de Ai, e foi derrotado vergonhosamente. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo de Israel. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando, no finalzinho de Jó,
A gente gosta só do início e do final de Jó, né? Finalzinho de Jó, Deus repreende os amigos e diz assim: Jó vai orar por vocês, vai interceder por vocês, porque a oração dele eu vou atender, a oração dele eu vou ouvir. Então, qual a conclusão que nós chegamos, irmãos? Que há orações que Deus gosta de ouvir. O Salmo 51, você sabe do contexto dele, é 2 Samuel 11, 12, o pecado de Davi. É um salmo chamado de penitência. Há 7 salmos chamados assim, de penitência. Esse salmo fala, quando você lê ele todo, você vê a agonia da alma de Davi. O que estava se passando dentro dele. Como ele estava se sentindo, o peso do pecado na vida dele, de adultério e assassinato. Davi viu quem lá? Batseba, né? A mulher Betinha, né? A mulher de Urias, a cobiçou e adulterou com ela. E você sabe que Davi, ele tentou encobrir o pecado, pelo menos 4 vezes, 4 planos. A gente tem a mania de encobrir, de fugir, de malocar, de disfarçar, de ser hipócrita. E com Deus não tem isso. Deus sabe de tudo. Então, primeiro ele tentou dar uma folga, umas férias a Urias. Não deu certo. Depois ele tenta dar um banquete a Urias, para ele beber bastante. Não deu certo. Aí ele encomenda a sua morte, lá no campo de batalha. E depois, em 4º lugar, ele vai se casar com a mulher de Urias. Como quem diz assim, está resolvido o problema. Ninguém vai desconfiar. Está tudo certo. Só que Davi esqueceu de uma coisa. Está lá em 2 Samuel 11, 27, parte B. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos, nós podemos tirar de letra, aparentemente, e esconder as coisas. Ninguém sabe. Mas Deus está vendo. E não está se agradando. Deus envia o profeta, qual profeta? Natã, que conta aquela história da ovelhinha, de estimação, logo para um pastor de ovelhas, para quem tinha sido pastor de ovelhas, exatamente para ele sentir que o coração de pastor já tinha ido para o brejo. E então ele é confrontado pelo profeta, corajoso, para confrontar um rei. Não era fácil. E ele diz: você é esse homem. Esse homem que você disse que merece a morte, é você. Davi cai em si, confessa, se arrepende profundamente e abandona. Enfim, se propõe a não fazer mais esse tipo de coisa. E o que eu quero destacar, irmãos,
Esse é um dos salmos que Davi faz a sua confissão, que ele conta o que estava acontecendo com ele. E eu quero tirar aqui só duas orações que Deus gosta de ouvir, que Deus está esperando que eu faça e que você faça, que vai agradar o coração de Deus. Não vem com essa não. Deus está esperando que você faça, que façamos esta oração. Qual é a primeira? Versículo 1 e 2, veja aí. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Essa é uma oração que Deus se agrada. Lava-me completamente. Senhor, me lava. Ele usa 3 verbos importantes: apagar, lavar e purificar, que nos dá a ideia de apagar aquele escrito que Jesus levou para a cruz, aquela dívida que Jesus levou para a cruz e pagou, está pago, saldou aquela dívida. Lavar é a ideia de um coração sujo, e purificar é a ideia de uma alma contaminada. Então ele usa esses 3 verbos: apagar, lavar, purificar, isto é, uma limpeza completa. Começar de dentro para fora. É por fora, mas é por dentro. É na aparência, mas acima de tudo é na essência, aquilo que está lá dentro de nós. É diante dos homens, mas acima de tudo diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos fazer esta oração. Senhor, me lava completamente, porque aqui a coisa não está bem. João Batista pregava: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. E para os hipócritas, fariseus e saduceus, ele acrescentava assim: raça de víboras, produzam o quê? Fruto de quê, gente? De arrependimento. Produzam frutos de arrependimento, isto é, demonstrem o arrependimento. Meus irmãos, arrependimento produz frutos, conversão produz frutos, fé produz frutos, novo nascimento produz frutos. Nós estamos vendo um avalanche de situações, de igrejas que estão abrindo mão da palavra para arrebanhar pessoas. Tudo bem que elas possivelmente estão sofrendo, estão sendo rejeitadas, mas não adianta a gente querer mudar a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, para fazer a inclusão de gente que não se arrependeu, que não quer deixar o pecado, que não quer deixar a vida errada. Elas querem ser aceitas assim, sem mudança, sem transformação. Então, não tem negociação, não tem ajuste. Queridos, uma pessoa que nasceu de novo, que foi justificada em Cristo,
automaticamente ela está no processo de santificação. Processo de santificação, isto é, cada dia sua vida vai sendo santificada, até o dia da glorificação, quando Jesus voltar, ou quando a gente partir. A questão é, irmãos, perguntas que eu preciso me fazer, e você se fazer. A minha vida, analise pelos frutos, tá? Pela sua conduta. A minha vida está num processo de santificação. Eu estou crescendo espiritualmente. O ano passado eu fui mais crente do que este ano. Minha vida está mudando. Eu estou mais parecido com Jesus. As pessoas estão percebendo que Deus está transformando minha vida, a minha conduta, os meus relacionamentos, as minhas decisões, as minhas palavras, o meu comportamento. As pessoas estão vendo esses frutos de arrependimento, de conversão, de santificação. Então, essas perguntas eu preciso me fazer. Eu estou sendo mais fiel a Deus, eu sou mais cristão, mais consagrado, mais dedicado do que fui ontem. Então, se isso está acontecendo, amém. Você está no processo de santificação. Você nasceu de novo. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta, ele é bem incisivo. O pecado é incompatível com a nova vida em Cristo. Aquele que nasceu em Cristo, nasceu de novo, não pode o quê? Permanecer no pecado. Não pode. Impossível. Se nasceu de novo, está no processo de santificação. Então eu preciso me perguntar isso, irmãos. E eu preciso fazer essa oração. Talvez diariamente. Lava-me completamente, reconhecendo meus pecados, pensamentos, palavras, ações, atitudes, o que eu estou vendo com os meus olhos, o que eu estou falando. Minha vida está num processo crescente de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus, de ser parecido com Jesus. Eu preciso me fazer essa pergunta. A segunda oração que Deus gosta de ouvir neste salmo está no verso 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então qual é a oração? Senhor, quebranta-me, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Um coração quebrantado, voltado para Deus. Meus irmãos, não adianta chegar, falar, orar, se a minha vida, se o meu coração não estiver quebrantado. Espírito quebrantado. A visão de Davi é essa. Não adianta eu oferecer sacrifício se eu não estou adorando a Deus.
com o coração quebrantado, com o coração voltando para Deus. Jesus, citando o profeta, diz: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus está olhando para o nosso coração, irmãos. Então a pergunta que a gente se faz é: Senhor, o meu coração está quebrantado? Meu espírito está quebrantado? Irmãos, nosso Deus é benigno, misericordioso, perdoador, mas Ele espera ver em nós um coração quebrantado. E o que impede que um coração seja quebrantado, irmãos? O que impede? Pecado. O pecado, irmãos. Davi está falando, está compartilhando e abrindo o coração, falando do seu pecado. Eu gosto, né, e você também gosta, desses servos de Deus corajosos, de falar o que se passava, de contar uma experiência. Você já viu alguém contando experiência de derrota? Difícil, né? Hoje eu quero dar um testemunho. Eu tive a derrota. Nem se for vascaíno. Estou brincando com o irmão Edmilson, que está ali. Estou brincando com ele, né? Brincadeira. O Flamengo também já deu umas canas. Mas, veja bem, é só de vitória, 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 vitória. Mas não teve derrota? Meus irmãos, eu estou passando por uma tempestade na minha vida. Estou lutando com um problema sério na minha família, com os meus filhos, com o meu cônjuge. Isso é vergonhoso, irmãos? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo: eu sou o principal. E eu gosto dessa palavra, não para me sentir bem, mas ele diz assim: eu não fui. Ele não diz eu fui, porque era perseguidor, né, assassino de crente. Não, eu sou presente, eu sou, porque ele conhecia os seus pecados, sua luta. Às vezes aquilo, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Que homem corajoso para falar isso, mas é o que acontece conosco, irmãos, comigo e com você. Então nós precisamos admitir e enfrentar. O pecado impede o coração quebrantado. Efésios 4,19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Olha só, insensibilidade. A prática do pecado torna o coração insensível. Atos 20, 27 diz que o coração endurecido não ouve, não vê, não entende as coisas de Deus. Isto é, o pecado vai neutralizando a sensibilidade espiritual. Primeiro Timóteo 4,2, Paulo fala da apostasia dos últimos tempos. Ele diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem a consciência cauterizada. Olha o que o pecado faz, irmãos. Consciência insensível, cauterizada. Hebreus capítulo 3, verso 12, 13 e 15,
fala do perigo da desobediência. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E o verso 15 diz, como se diz, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Toda vez, preste atenção, toda vez que nós pecamos e não confessamos, toda vez que ouvimos o Espírito Santo tocar no nosso coração, nos mostrando nossos erros, e nós não os corrigimos, não confessamos, não nos arrependemos, o nosso coração vai ficando endurecido. E essa reincidência vai nos levar para a apostasia, para a iniquidade. Então, por isso que é importante ter um coração quebrantado, irmãos. Eu louvo ao Senhor quando alguém diz e abre o coração, dizendo que cometeu um erro e não se sentiu bem, se sentiu mal, incomodado. Graças a Deus, porque quando a pessoa não sente mais nada, quando ela vai fazendo e não sente mais nada, irmãos, o coração ficou endurecido, insensibilidade espiritual, consciência cauterizada. Por quê, irmãos? Não houve confissão, não houve arrependimento, não deixou o pecado, e o pecado vai sendo acumulado e vai causando transtorno na nossa vida, e vai nos separando de Deus. Não brinque com o pecado, não demore com o pecado no coração, não ignore, não finja, não se acostume, seja radical com você mesmo. Fica minimizando o pecado, quer dizer, o pecado dos outros nós maximizamos, né? Mas os nossos são pequenininhos. Seja radical com o pecado. Confesse rápido, mas com verdadeiro arrependimento, porque o pecado é maligníssimo. Ah, é uma mentira. É maligno. Ele é o pai da mentira. Ah, é uma fofoca. Ah, um palavrão. Ah, meu namoro, eu me adiantei em alguma coisa. Confessa e deixa rápido, rápido. Não demore com pecado no seu coração, para o seu coração ficar quebrantado e não cauterizado, endurecido. Então, duas orações, eu quero encerrar aqui, tem muitas outras, tá, que nós precisamos fazer, que Deus gosta de ouvir, mas eu vou ficar aqui nessas duas orações que Deus quer ouvir de cada um de nós. Lava-me completamente, Senhor, o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz,
purifica de todo pecado. Então, Senhor, faz essa limpeza, faz essa lavagem completa, busque a santificação cada dia, e tenha um coração quebrantado, e a palavra de Deus é que mais quebranta nosso coração. Pecando e longe da palavra, irmãos, como é que fica? O inimigo tem um campo aberto, está livre. Então, deixe a palavra de Deus quebrantar seu coração. Davi, a sua história foi manchada, irmãos, com esse pecado dele. A sua história foi manchada por esse pecado. Mas ele confessou. Deus restaurou a vida dele e Deus o usou poderosamente. Queridos, vamos olhar o exemplo de Davi no seu arrependimento, na sua restauração. Ele errou, feio, errou, mas se arrependeu e buscou a Deus. Pedro errou feio, errou, mas se arrependeu amargamente e foi restaurado, porque se arrependeu. Judas errou, mas não se arrependeu. Ele não buscou perdão, não buscou restauração. Esta é a grande diferença, irmãos. Nós precisamos fazer essas duas orações. Quais são? Qual a primeira? Também olhando bem para cima, né? Aí é mole, né? Vamos repetir juntos aí? Lava-me completamente. E segundo, quebranta o meu coração. Você pode fazer isso hoje? Curva a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa confessar a Deus, mas eu sei que precisa. Então, vamos fazer esse momento, um momento de confissão, queridos. Deixa Deus sondar seu coração, sua alma. Deus quer ouvir de você essa oração. Lava-me, Senhor. Senhor, quebranta o meu coração. Confessa a Deus, para que você saia dessa vigília com a sua alma lavada, seu coração limpo, purificado, transformado. Mas demonstra isso na prática, no seu viver. Dê frutos, produza frutos disso. Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece o nosso levantar e deitar. O Senhor conhece o nosso coração, nossos pensamentos, nossas intenções. O Senhor conhece tudo. Nós não queremos viver com uma máscara, Senhor. Nós não queremos aparentar santidade com uma religiosidade sem base, sem fundamento, sem conversão, sem frutos de arrependimento. O Senhor conhece a nossa vida, sabe que somos pó,
e o quanto dependemos da graça do Senhor. Pai, santifica as nossas vidas, ouve a oração dos teus filhos e filhas, ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, Senhor, resgata-nos cada dia com teu poder e graça, para que possamos estar firmados na tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.